Olá, seja bem-vindo. 8 de setembro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h08 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a Adriele Fernandes, que é psicóloga, para a gente conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que é mês da campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Adriele, seja bem-vinda. Bom dia, Maria Eduarda, tudo bom? Adriele, para a gente começar então um pouquinho o nosso bate-papo, eu queria que você explicasse para a gente o que é o Setembro Amarelo e qual que é a mensagem principal por trás do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele visa conscientizar as pessoas e também sensibilizar elas com algumas pautas mais marcantes de saúde mental como um todo. Então a gente fala muito de prevenção ao suicídio, mas a gente vai um pouquinho além nesse mês. Então o objetivo também é sair daquele senso de cristalizar a visão de alguém adoecido, porque existem pessoas que convivem com certas condições, como uma depressão, e é totalmente funcional, conseguem estruturar finanças, mercado de trabalho, mas isso não quer dizer que essa pessoa não está em sofrimento, né, como um todo. Então esse mês ele vem trazendo essa clareza para a gente difundir na sociedade, seja em ambientes como empresas, escolas, essa atenção como um todo. E o alerta para sinais que não são tão visíveis ali, né, que estão mais omissos. E a gente tem um dado aqui da OMS que revela que mais de 1 bilhão de pessoas em todo o planeta vive com algum tipo de transtorno mental, incluindo ansiedade e depressão também. Diante desse número tão alto, por que ainda existe tanta dificuldade para a gente falar sobre saúde mental? Culturalmente, a gente tem pouca abertura para abordar certas temáticas, né? Ainda tem um viés, às vezes, ali cultural frente às crenças familiares, de que certos assuntos são tabus, às vezes estigmas relacionados a certas condições, né? Então, não só na saúde mental, como qualquer outra condição, né? A gente sabe que até o câncer, dependendo da família, às vezes ainda é tido como aquela doença que não pode ser comentada, né? Aquela doença feia. A gente tem essas expressões culturais. Dentro da saúde mental, a gente segue também, infelizmente, essa mesma linha um pouco tênue. Então, quando se fala demais, as famílias ficam receosas de como eu não vi isso antes, e quando se fala de menos também. Então hoje a gente tenta ser assertivo, desde a educação infantil, levando temas transversais em sala de aula, trabalhando bullying, né, que é um tema mais recorrente, para evitar que lá na frente aconteça uma associação, né, por estressores. Hoje a gente tem um número muito alto, né, de certas condições, principalmente aqui no Brasil, como depressão, ansiedade, burnout, por esgotamento profissional, e até o TEA e o TDAH, que tem sido cada vez mais diagnosticado. E também tem comorbidades relacionadas a essas condições. Então, às vezes a gente pensa numa depressão maior, né, patológica ali, persistente. Não, às vezes ela é uma condição associada a outro quadro e ela está aparecendo por conta de uma alteração, né, principalmente em mulheres. A gente tem disforia menstrual, então vem a depressão também acoplada a tudo isso. Adriele, você comentou sobre o câncer, essas palavras que as pessoas não querem falar de jeito nenhum, têm um medo até de falar a palavra, né? Aí também entra o suicídio, né? Tem um tabu também para falar sobre suicídio. Muito grande. E o suicídio, ele não dá as caras tão já, né? Acontece outros comportamentos antecedentes. Então, a ideação suicida, que é aquela ideia de tentativa de se programar e pensar em opções viáveis ou não tão viáveis ali para cessar o sofrimento mental. A automutilação, ela vai aparecer também. E socialmente tem altas mutilações que são mais aceitas. Então, as pessoas acabam fazendo no senso comum. Então, roer as unhas, comer o cantinho da unha, né? A cutícula ali é mais naturalmente aceito. Também as questões de pele. Então, a gente vê criança desde cedo, quando elas estão muito ansiosas, elas começam a cutucar um machucadinho. E a gente vai entendendo que ali está se instalando já um comportamento de automutilação. Então, muita gente pensa já em algo mais drástico, mas não, a gente começa a olhar por ali. E hoje o suicídio, ele tem atingindo mais idosos e adolescentes, o que a gente, né, não espera, às vezes, nesse senso comum. Principalmente idosos que estão institucionalizados, né, que a gente tinha ali como asilo, hoje a gente chama de ILPs, que são instituições de longa permanência. Adriele, e no site da OMS, mesmo seguindo esse dado que eu passei para você, tinha alguns comentários. É mito? Tinha bastante comentário falando que quem fala sobre suicídio não faz suicídio. Isso é um mito? Não que seja um mito, mas as pessoas vão dando sinais. Então, se essa pessoa ainda ela consegue verbalizar que ela tá querendo, tentando, ela tá pedindo ajuda. De um modo indireto ali, não tão explícito, mas tá aparecendo aquele sinal de socorro, né? Agora, alguém que já desistiu tecnicamente, já pensou em todas as outras estratégias e não conseguiu lidar com a angústia de estar vivo ou qualquer atravessamento, ela cansa, ela já não verbaliza mais. Então, quem tá mais próximo de cometer o ato geralmente não fala mais sobre. E todo caso de suicídio é através de uma depressão?
Não necessariamente. São vários fatores. A gente fala que é multifatorial, né? A depressão é o que a gente mais comenta, porque foi visto até a década de 90, início dos anos 2000, como a doença do século. Então, hoje a gente entende que não, que a depressão ela é só uma condição a mais que pode acoplar o quadro ou não. Geralmente começa com um senso de não pertencimento. As pessoas não se sentem mais incluídas, reconhecidas, valorizadas nos grupos que elas fazem parte, podendo ser família, ambiente de trabalho, grupo de amigos, não importa. E depois disso a gente começa a perceber outros sinais ali mais alarmantes para caminhar para uma depressão. Então, baixo engajamento, que atraía ali atividades que essa pessoa sentia prazer, ela não sente mais, ela se sente apática, a comida perde o sabor, ela não consegue mais se projetar com produtividade como antes para as tarefas que ela gostava e outras que são necessárias para o dia a dia. Então, vai tendo um desleixo com o autocuidado também. Então, a gente vai tendo essas dificuldades até de fato se instalar ali uma possibilidade que pode ser uma depressão ou qualquer outro quadro. Hoje a gente entende que a depressão e a ansiedade são os quadros mais comuns porque eles são de base antes de aparecer outros sintomas. Mas isso não quer dizer que se restringe a eles, tá? Perfeito. Você comentou sobre alguns sinais, a gente já volta a conversar sobre esses sinais. Vamos dar um pouquinho de assunto. E agora falando sobre a falta de revitalização na pista de skate do Parque Brasil, que tem gerado muitas reclamações entre os frequentadores. Diante da situação, o vereador Gabriel Belém, do PSB, encaminhou um pedido à prefeitura solicitando reparos no local. Estruturas quebradas e ferro solto. Esse é o cenário encontrado na pista de skate do Parque Brasil. O Lucas, que sempre frequentou o espaço, já não se arrisca diante da falta de segurança. De 1 ano e meio para cá, a gente tem tido muito problema. A gente ia descer e tinha um parafuso mal colocado, parafuso que já tinha saído, a gente acabava caindo. Então, tipo assim, até que eu desanimei e parei de andar de skate. Só que nisso, a gente sempre passa por aqui, né? Quando vem jogar uma bola, tudo. Vejo pessoa caindo, moleque se machucando. E acaba que ninguém mais usa a pista direito, porque não tem mais o que fazer nela, tá toda zoada. O que deveria ser diversão virou risco. E eu tava vindo aqui andando de bicicleta, eu nem vi o buraco que tinha ali, eu caí com tudo ali. Sorte eu não machuquei, não quebrou nada, né? Da bicicleta, senão ia ser prejuízo. Eu queria que a prefeitura viesse aqui e arrumasse, né? Porque pode vir um monte de criança aqui, bagunçar, tá tudo enferrujado também, pode pegar alguma doença, tétano, tipo assim. As reclamações chegaram até a Câmara Municipal e o vereador Gabriel Belém enviou um pedido ao Executivo cobrando melhorias no local. Acho que a gente pode dividir em 2 grandes campos ali de problemas. O primeiro são as questões estruturais, né? As pistas estão mais mal cuidadas, a gente tem metais soltos, tem buracos, isso compromete bastante a segurança, inclusive, de quem utiliza, especialmente para a prática do skate, né? Que é um esporte muito comum, mas que também traz alguns riscos. E quando a gente não tem a pista nas condições adequadas, esses riscos são potencializados. E aí o segundo grande grupo de riscos é a conservação, de problemas é a conservação. A gente tem que aquela pista ali, aquele espaço todo, que é um espaço de uso poliesportivo, né? Ele não está sendo adequadamente cuidado. A gente precisaria de mais zeladoria, de cuidados com limpeza, com preservação do espaço, que infelizmente a gente não tem tido nos últimos meses, né? Nos últimos anos até. Ele ainda destacou a importância de ambientes esportivos para revelar e promover grandes talentos. Nos últimos anos, eu acho que ficou bem claro o quanto o skate pode ser um esporte transformador, né? Desde que ele se transformou em esporte olímpico, ele tem se tornado cada vez mais comum em todo o Brasil. A gente tem a Raíssa aí, a fadinha do skate, que popularizou muito o esporte. Então, eu acho que a falta da conservação, a falta do incentivo, compromete vários potenciais talentos aí que a gente poderia ter aqui em Jacareí. Quem sabe até um atleta olímpico do skate na nossa cidade, que é uma cidade que já tem um histórico bem antigo aí de grandes praticantes da modalidade do esporte. Procurada pela reportagem, a prefeitura informou apenas que a resposta ao pedido será encaminhada ao vereador pela secretaria responsável. E a gente volta com o nosso bate-papo com a Adriele Fernandes, que é psicóloga. Adriele, você comentou alguns sinais como falta de autocuidado, isolamento, mudanças de humor também. Quais são esses outros sinais de que uma pessoa está passando por um momento difícil ou um momento está entrando numa depressão? É naturalmente esperado esquecimentos recorrentes de tarefas simples do dia a dia mesmo, uma irritabilidade fora do esperado. A gente vai fazer uma análise do contexto, né? Se essa pessoa realmente está tendo muita demanda para gerenciar, se descartar essas questões de atividades que podem estar levando ela a ter uma irritabilidade maior, a gente vai entender que tem esse fundo ligado à depressão de fato. Além disso, as pessoas tendem a ter mudanças no apetite, um nível maior ali, indo para uma compulsão alimentar ou
uma diminuição a ponto dessa pessoa de fato não conseguir se alimentar, precisar de lembrete de pessoas de fora, trazendo para ela essa verbalização. E além disso, a gente tem também alterações ao longo do dia de atenção. Ela não consegue mais focar e se concentrar como antes. A atenção dela fica em torno de pensamentos intrusivos. Geralmente também o pensamento fica mais lento, fica letárgico. E isso traz essa dificuldade de concentração também. Em alguns casos, a gente tem alteração também de disfunção do sono. Então, a insônia começa a aparecer, ou hipersono. Então, aquela pessoa quer dormir o tempo todo, ela fica sonolenta ao longo do dia, tende a trocar o dia pela noite também, por conta desses pensamentos que tendem a aparecer à noite, ela tende a se isolar, porque ela sente que ela não está agradável nem para a convivência com ela mesma, quem dirá para outro, socialmente falando. Então, a gente começa a ter uma perda ali também de abertura para novos. Então, socializar, fazer hobbies, atividades. Essa pessoa não consegue se manter ali de um jeito funcional para o que é interessante a ela. Ela começa, de fato, a ter uma vida com uma tonalidade afetiva mais negativa ali. E a maioria das vezes, quem está próximo a essa pessoa é familiares, gente da família, né? O que a família deve fazer quando perceber algum desses sinais? A gente primeiro tem que tentar uma comunicação direta e simples, né? Sem muito rodeios. Então, abordar essa pessoa dentro do que é possível ali, sem ser muito invasivo. E questionar se ela precisa de apoio, se não. O ideal seria nunca reforçar muito os sintomas. Olha, estou percebendo esse sintoma A, esse sintoma B, esse sintoma C. Tá tudo bem? Não. Essa pessoa ela tem que se mostrar ali como presente para ser ouvinte quando quem está em adoecimento se sentir à vontade para procurá-la. E além disso, pensar em estratégias ali para facilitar. Então, vamos imaginar, se a pessoa está com dificuldade para se alimentar, ela não está tendo mais aquele engajamento, está apática. Vou preparar algumas coisas a deixar organizado para ela. Ou não, vou facilitar a rotina de outra forma. Então, dentro da realidade familiar, a gente tenta adaptar ali, otimizar o que vai ser mais viável para aquela pessoa em sofrimento. Tentar puxar ela para socializar de novo é interessante também, para eventos mais intimistas, onde ela vai se sentir mais confortável para ela ser ela mesma. Exatamente. A gente tem que entender também a abertura desse outro, por isso que a gente abre esse espaço e alerta sempre a orientação familiar, que a família tem que se mostrar disposta a ouvir e ajudar, mas nunca invadir esse espaço pessoal. É interessante que pequenos gestos, como que você falou, preparar uma comida faz muita diferença, né, nesse processo. Muito, muito mesmo. E tem as pessoas que não aceitam ajuda, né? O que fazer com essas pessoas que não aceitam essa ajuda? O ideal seria, então, mudar os hábitos familiares. Para essa pessoa, indiretamente, ela também ser influenciada por essa cultura nova sendo instalada ali pela família. Então, se a família, ela geralmente é mais sedentária, não tem prática de atividade física, a família começa a se mobilizar e eles fazerem atividade e convidarem essa pessoa em questão que está adoecida. Mais cedo ou mais tarde, ela vai também se aderir em algumas atividades. E, claro, com essa abertura, a gente consegue criar novos diálogos. Então, é muito mais fácil, por exemplo, falar de um assunto incômodo durante uma caminhada no parque com o cachorro ali do que numa mesa de jantar. Então, a gente consegue ir acessando aquele paciente que precisa de ajuda, mas que talvez tenha uma resistência de falar sobre ou de aceitar essa ajuda. Então, estruturalmente, a gente tem essa dificuldade muito em homens, principalmente quando eles estão nessa posição de provedor. Eles acham que eles têm que sustentar tudo, essa sobrecarga dentro da cultura, né, desse papel social, eles costumam não se abrir para as companheiras nem os filhos. Tem o que não dizer, você comentou sobre os sinais, não comentar sobre aqueles sinais que você está percebendo, só conversar com a pessoa. Tem essa regrinha do que dizer e o que não dizer? Primeiro, entender o que para essa pessoa é sensível ou não. Então, vamos imaginar que seja um adolescente e ele está tendo uma alteração de imagem. Comendo em excesso, conseguiu atingir um sobrepeso ali. A gente não vai tocar nesse tópico sensível a ele. Então, ler aquela pessoa, entender o que dói ali, o que é um tópico sensível e não invadir esse aspecto, esse campo. Então, o ideal seria realmente conhecer se alguém ali da proximidade íntima para saber o que de fato é possível falar ou não. Ter esse tato, sabe? Essa sensibilidade. Você comentou sobre o adolescente também. Existe uma diferença nessa faixa etária adulto, criança, idoso, para lidar com esse sofrimento? Sim, tanto para quem está próximo, tanto para quem está vivendo, os sintomas são um pouquinho distintos e a estratégia também. Na infância, é um pouquinho mais fácil de visualizar, porque a criança ela começa a ficar mais isolada dos pares. Já na escola, a socialização dela muda. Ela começa a querer brincar sozinha, sendo que ela participava de atividades em conjunto, em grupo.
Questão de vestimenta também, ela começa a ter um apego, uma segurança na mesma roupa, ela não quer explorar outras peças do guarda-roupa, ela sempre quer ir para a escola, ficar em casa e para as festividades em família com a mesma roupa. Ela começa a ficar irritada demais quando não é cedido das telas ali, ela não respeita limite de tolerância, um descuidado com a escovação de dentes, banhos, então a família sempre tem que estar ali fiscalizando. Cuidado. Exatamente. Daí a forma de abordar na infância ali é mostrar para aquela criança, através do lúdico, filmes, séries, desenhos infantis, que é natural ter estressores ao longo da vida, enfim, ficar adoecida, mas ela consegue ter uma rede de apoio ali para mudar aquilo. E a família pode usar muito de história social. Você conta uma história através de um personagem que aquela criança gosta, onde está trazendo a vivência dela ali. Então a criança vai fazendo insights, ela vai ligando que ela está vivenciando a mesma coisa, que é possível superar. Já na adolescência, por a gente buscar, ser inserido o tempo todo em grupos sociais, se ver reconhecido, construir identidade, os sintomas giram muito em torno disso, de se sentir deslocado. Então a família pode incluir esse adolescente também em tarefas que sejam agradáveis a ele. Então vamos imaginar, ele tem um nicho específico ali, ele gosta muito de animes. Então a gente vai pensar em incluir isso na dinâmica familiar, em eventos, festividades, um jantar em família temático, vez ou outra, filme em conjunto. E o adulto, ele é mais aberto ao diálogo, mas ele tem mais resistências, então precisa de um tato maior de como acessar aquela pessoa. Principalmente o homem também? O homem e o idoso, a gente tem certas dificuldades. A pessoa idosa, ela já não se sente mais pertencente, porque ela não produz em sociedade o tempo todo. Então, ela tende a se afastar de maneira mais natural da família. Então, ela vai buscar cola ali, se sentir pertencente a outras pessoas que não sejam da família, geralmente. E o idoso também, às vezes, acaba ficando muito sozinho, não tem a companhia da família como tinha antes, e acaba trazendo um sintoma de tristeza também, né? Exatamente, ele se sente isolado, Até a gente mudou a conduta de chamar de asilo por isso, que era um asilamento ali, essa questão de não se sentir mais pertencente. Hoje a gente tem um histórico também muito grande de depressão em mulheres adultas, mas elas já têm uma consciência de ir à terapia, de buscarem um suporte com as amigas, então a gente consegue minimizar ali, o que poderia gerar ali consequências negativas. Perfeito, Adriele, peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E a Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara Municipal realiza nesta quinta-feira, dia 11, audiência pública destinada à apresentação do projeto de lei do Legislativo número 40 de 2025, de autoria do vereador Valmir do Parque Meia Lua, que institui o programa Lote Urbanizado no município de Jacareí, destinado à promoção do acesso à moradia digna para famílias de baixa renda e da outras providências. A audiência acontece às 18 horas e é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 39.2 Digital e 12 da Claro, além do aplicativo para Android e iOS, e também no nosso canal do YouTube. E uma pesquisa realizada aqui em Jacareí apontou um crescimento no número de diagnósticos do transtorno do espectro autista. A TV Câmara foi os desafios e as perspectivas de inclusão nas escolas. Saiba mais na reportagem. O transtorno do espectro autista, conhecido pela sigla TEA, é uma condição neurológica que pode afetar a sensibilidade e principalmente a comunicação, fazendo com que a pessoa diagnosticada precise de suporte em sua rotina diária. O suporte, ele diz em respeito quanto de ajuda aquele indivíduo precisa. Então, o nível de suporte 1 é aquele indivíduo que ele já consegue ter um pouco mais de independência, consegue fazer suas atividades de maneira independente, porém requer o mínimo aí de ajuda. O nível de suporte 2, ele já requer um pouquinho mais de ajuda, já tem dificuldades sociais, dificuldades para se comunicar, e o nível de suporte 3 é aquele indivíduo que ele precisa de suporte total. Então, às vezes, para ir ao banheiro, para se comunicar, na parte social, ele requer mais ajuda. Então, é classificado pelo quanto de ajuda aquele indivíduo ele precisa para viver ali na sociedade. Um estudo do Centro de Autismo Interclínicas apontou um aumento de aproximadamente 48% no número de diagnósticos de TEA nas escolas da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, entre 2023 e 2024. Em Jacareí, o aumento foi de pouco mais de 41% de um ano para o outro, o segundo maior índice da pesquisa, atrás apenas de Ubatuba, que registrou cerca de 48%. Segundo a fisioterapeuta e psicomotricista Vitória Messias,
Esses números não indicam necessariamente um aumento de casos, mas sim uma maior conscientização sobre o assunto. Muito se fala, né? Meu Deus, agora tudo é TEA, tudo é TDAH, mas não. Acho que as pessoas elas têm ficado com um olhar mais apurado, né? Então, percebeu ali um atraso na comunicação, percebeu dificuldades sociais, os professores, os pais, eles já estão indo buscar ajuda, né? Então, esse olhar mais apurado, o acesso à informação, ele está muito maior. Então, os pais, eles conseguem perceber essas questões muito antes e ir atrás aí de ajuda, atrás de uma avaliação e de um diagnóstico. Então, por isso que tem ficado tão alarmante assim, crescente o número de laudos. Luciana Gótola, professora de atendimento educacional especializado, conta que tem acompanhado o aumento de diagnósticos nas escolas. Quando a escola me pediu para vir em 2018, eu tinha 4 alunos e eu fui contratada para trabalhar 2 vezes por semana. E desses 4, eu tinha 2 síndrome de Down e 2 autistas. E aí, com o passar no ano seguinte, já aumentou um pouquinho. 2018, nós estamos em 2025, hoje, no contexto geral, tem mais de 100 alunos de inclusão. Englobando o contexto geral, né? Mas síndrome de Down, no momento, eu não tenho nenhum, os que tinham se formaram, e autistas eu tenho mais de 30. Então, assim, cresceu muito o número de inclusão. A preocupação com a inclusão e o aumento de laudos também chegou ao Legislativo. O vereador Gabriel Belém protocolou diversos documentos sobre inclusão e o suporte a pessoas com TEA na rede pública municipal de educação. As principais queixas das famílias atípicas hoje elas concentram em 2 áreas, educação e saúde. Educação porque a escola acaba sendo um posto avançado do poder público em muitas comunidades. A falta de tratamento, por exemplo, na saúde, de reabilitação, acaba prejudicando os alunos na escola. E além disso, a gente tem um problema hoje muito grave da inclusão das crianças nas escolas. Faltam profissionais para fazer essa inclusão, falta uma inclusão efetiva. Isso gera muitas queixas, muitas reclamações por parte das famílias atípicas. E na saúde é justamente a falta dos tratamentos, das reabilitações, enfim, TO, de uma série de especialistas aí que estão em falta na rede. Além de oferecer suporte, a comunidade escolar e o poder público precisarão se adaptar para tornar o ambiente escolar e as instituições mais inclusivas. Vai ser necessária uma reorganização por parte da prefeitura, de políticas públicas, né? Investir principalmente em capacitação dos profissionais, porque hoje a gente enfrenta uma grande dificuldade nas escolas, algo que aconteceu no início do ano já, onde os alunos foram para a escola, ficaram sem o suporte e, como eu disse anteriormente, eles precisam desse suporte, né? Precisam do suporte ali na hora de uma prova, na hora do intervalo para socializar. Muitos deles não conseguem fazer de forma independente. Então, a capacitação nesse assunto, no TEA, e inclusão de novos profissionais dentro da rede municipal, dentro das escolas, vai ser de grande valia. Fácil não é, né? Se a gente for pensar no professor em si, com as salas cheias de aluno, ele tem que pensar no todo. Então, assim, o professor precisa criar estratégias para elaborar atividade para aquele aluno, que ele consiga aprender aquele assunto que está sendo dito dentro da sala. Para os pedagogos, acaba ficando um pouco mais fácil, porque eles já têm essa didática para com os pequenos. Os grandes, não. Os professores de ensino médio e fundamental, eles são preparados para dar aquela matéria. Então, eles estão tendo que se readequar, fazer especialização. Tenho muitos professores aqui fazendo graduação, pós-graduação na educação especial para poder elaborar bons projetos. Então, eles montam atividade individual, porque cada aluno é único. Hoje, essa questão da inclusão é um desafio em todo o estado de São Paulo. Não existe nenhuma cidade aqui, nenhum município do estado que consiga resolver todos esses problemas. Mas existem algumas cidades que estão apresentando resultados melhores do que outras. Então, a gente pode citar Vinhedo, a gente pode citar Mogi das Cruzes. A gente precisa avaliar o que essas cidades estão fazendo de bom e replicar aqui na cidade para garantir que essas crianças e também as famílias delas, muitas vezes pais também, pessoas com deficiência, pessoas com autismo, tenham o acolhimento e o suporte que eles precisam. Mais do que cumprir leis, a adaptação das escolas e instituições é essencial para que cada aluno tenha o seu potencial respeitado e desenvolvido. Que a inclusão vem nos ensinar muita coisa.
né? As pessoas estão muito irritadas, muito nervosas, muito sem paciência. Então, falta resiliência. Então, a gente precisa muito da saúde, claro, para atender a demanda, porque está crescendo muito, então precisa da saúde, essa parceria com a escola, mas o ser humano precisa entender que somos todos seres humanos. A Câmara tem enfrentado essa questão em vários momentos, né? Foram aprovados já projetos de lei vindo do Executivo para a criação, por exemplo, da Diretoria de Inclusão aqui no município. Também foram pautados projetos de lei por vereadores para conseguir garantir mais direito para essa população com deficiência. Eu acho que a Câmara, nesse aspecto legislativo, tem feito um bom trabalho. Eu acho que falta agora a Câmara fiscalizar, no papel fiscalizatório, ser mais incisiva e cobrar de forma mais efetiva o poder público, o poder executivo especialmente, para garantir que esses serviços sejam oferecidos, porque a lei já tem, agora tem que garantir que a lei seja cumprida. E a gente volta com o nosso bate-papo com a Adriele Fernandes, que é psicóloga. Adriele, falando sobre escola também, qual que é o papel das escolas nesse processo de prevenção e cuidado com a saúde mental? A gente pode pensar que o objetivo principal da escola, além de toda a questão pedagógica, é formar os cidadãos, né? Nesse sentido. Então, a gente precisa pensar em temas que podem ser aplicados em disciplinas como um todo, que a gente vai nomear como temas transversais na BNCC, para serem aplicados ali em sala de aula e em projetos coletivos. Então, por exemplo, em escolas que a gente conta com algum apoio psicopedagógico, psicológico, é possível trabalhar de uma forma mais clara, mas quando isso não acontecer, a coordenação ela pode direcionar, por exemplo, eventos como palestrantes, voluntários, para essa formação ali como todo desses alunos. Então, no caso, a gente pode pensar, por exemplo, de trabalhar temáticas desde cedo, como emoção socioemocional, questões de repertório de comunicação já na infância, para essa criança conseguir explorar o que ela sente, ali, conseguir verbalizar aquelas angústias, dores, né? Técnicas de relaxamento, respiração diafragmática, esse controle ali emocional para momentos de crise, né? Para essa pessoa conseguir também externalizar da melhor forma o que ela está sentindo, ela não ter crises de irritabilidade, de fúria em relação a outra pessoa. E além disso, temas como o bullying, que acaba acontecendo recorrentemente. Hoje, com acesso à internet, a gente tem outras esferas do bullying também, como pode chegar em casa, né? Não é só no ambiente escolar, como era décadas atrás. E além disso, sintomas de ansiedade e depressão que têm aparecido desde a infância. Então, a ansiedade de separação, por exemplo, ela geralmente já aparece ali na idade pré-escolar. Quando a criança ela vai para a escola, tem que ficar longe dos cuidadores. E isso pode ser já uma porta de entrada para algum transtorno se instalar lá na frente. Então, é ideal a gente pensar nesse manejo. E para as escolas de médio, o trabalho é um pouquinho mais direcionado às angústias, por exemplo, de mercado de trabalho, de vestibular, que pode levar, assim, muitos adolescentes a se comparar a outras realidades e pensar numa questão de ideação suicida ou até a tentativa mesmo de autoextermínio, né, de suicídio. E as redes sociais hoje em dia podem ser um gatilho? Pode sim, pelas questões de comparação, a gente tem um peso de produtividade muito grande. Então, às vezes, o que é esperado ao ser alcançado na vida adulta, o adolescente já começa a descobrir agora. Ainda mais por certas profissões, como influencers, né, digitais. Eles já conseguem, às vezes, um patrimônio financeiro, enfim, viagens, coisas que esse adolescente ainda se compara por ter a mesma idade e que está bem longe de alcançar. Por N cenários, né, e até a realidade financeira e social ser diferente, ser distinta. Então, hoje a gente tem a rede social ali como um acesso muito fácil também a diagnósticos. Então, muitas pessoas se autodiagnosticam por alguns sintomas que viram ali no vídeo, no Reels, no TikTok. Então, a gente tem essa dificuldade. Dois extremos. Uma comparação que leva ao adoecimento e as pessoas que não estão acometidas dentro de quadros e se vê pertencente, porque elas têm essa necessidade de se sentirem pertencente a algo ou a alguém, e se enquadram dentro de certas condições e se apropriam disso. Às vezes começam a adoecer exatamente por isso, porque vão viver um luto de um diagnóstico que elas não têm de fato. E essa pressão também do cotidiano como escola, faculdade, trabalho, fazer tudo isso sem se sobrecarregar também, né? É difícil. Sim, essa pessoa tem que encontrar estratégias de enfrentamento. Então, ela vai entender dentro da rotina dela o que seria um agente para minimizar aquelas condições. Então, ela vai descobrir hobbies, atividade física, descanso, lazer. Daí a gente tem essa dificuldade para acessar também. Tem gente que não consegue desligar, quer produzir o tempo todo. Perfeito, a gente pede de licença novamente, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. E no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos dos vereadores e vai saber mais sobre o projeto Somos Um. A gente volta já.
Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 26ª sessão ordinária do ano. O vereador Paulinho dos Condutores, do Podemos, comentou o seu projeto de lei que declarou de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural do Jardim Paraíso. Veja como foi. E esse trabalho é um trabalho sem fins lucrativos que começou há vários anos ali no Paraíso e cabe a nós, enquanto político, enquanto Câmara Municipal, dando toda a sustentação para que continue esse trabalho, né, aqui na nossa cidade, não só no Paraíso, mas diversas associações aqui na nossa cidade que hoje pode prestar esse trabalho para a comunidade. Quem ainda não conhece, eu convido para estar indo lá aos finais de semana, meio de semana, participar, né, praticamente quase 200 garotos, né, que vocês fazem esse trabalho, escolinha, enfim, trazendo para a ressocialização essa garotada que muitas vezes fica ocioso, né? Às vezes sai da escola, não tem nada para fazer, que é uma obrigação do município. Como o município não tem perna para chegar, né? Esses jovens voluntários fazem esse trabalho e a gente parabeniza vocês pelo brilhante trabalho que fazem aqui na nossa cidade de Jacareí. E o vereador Marcelo Dantas, do mesmo partido, também se manifestou a respeito da propositura. O parlamentar destacou a relevância da iniciativa do colega da Câmara. Confira. Fico feliz saber que hoje eu faço parte de um momento tão importante para a Associação do Jardim Paraíso. A gente sabe o esforço que vocês fazem, em especial, para tirar as nossas crianças de um estado de vulnerabilidade. Já participei várias vezes ali do campinho lá do Jardim Paraíso, onde vocês colocam naquelas crianças o desejo de estarem fazendo uma atividade esportiva. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E a gente volta com o nosso bate-papo com a Adriele Fernandes, que é psicóloga. Adriele, a gente falou um pouquinho sobre prevenção na escola, mas fora da escola. Quais são os outros tipos de prevenção com a saúde mental? Você comentou um pouquinho sobre o autocuidado, a gente fala também sobre atividades físicas. Quais são esses tipos de prevenção? A gente pode pensar que primeiro tem que se adequar à realidade daquela pessoa. Então, olhar o tempo que ela tem disponível e a abertura que ela tem também para incluir essas atividades. O ideal seria a gente sempre manter ali um trabalho contínuo em questões de hobbies, atividades de lazer, socialização também, que é um viés necessário. Então, a gente vai ver qual grupo social ela se sente mais à vontade, ela mais autêntica em si ela mesma e propor para ela encontros semanais, quinzenais. Ela explorar também a solitude, é interessante que é diferente da solidão. Então, ir a encontros sozinhas, ir ao cinema, sair para comer, fazer um piquenique no parque. A atividade física ela é interessante também para a gente conseguir equilibrar uma alteração química do cérebro que é comum nesses casos de adoecimentos, então produzir a sensação de bem-estar, né? Endorfina, serotonina. Nesse caso, a gente tem que encontrar uma atividade que faça sentido para essa pessoa. Não adianta forçar ela a ir para musculação se ela não gosta.
Então, a gente vai explorar o que é interessante a você. Vamos tentar tentativas e descarte do que não funcionar. Então, natação, hidroginástica, caminhada no parque. Mesmo que seja uma vez na semana com pet, essa pessoa vai começar a gostar e a gente vai conseguir aos poucos fazer uma exposição gradual. Então, aumentar o tempo dessa atividade, outras atividades. E o autocuidado, a gente pensa muito numa questão estética às vezes, né? Mas skincare não, é além disso. Essa pessoa entender os limites dela também. De colocar não, de colocar limite, não sobrecarregar com atividades, enfim. É essa totalidade de saúde que a gente vai pensar, além da saúde mental, que é um pilar importante, né? Então, nem todo mundo consegue acessar a terapia, então a gente tem opções mais acessíveis, por exemplo, além de saúde pública, né, e consultórios particulares, há projetos da comunidade. Então, as faculdades, geralmente, quando os alunos estão para se formar, né, os últimos semestres, tem o atendimento ali social, né, que é um valor mais acessível a esse público para manter sua instituição. Então, aqui na nossa região, a Anhanguera, ela faz serviço, né, no serviço escola ali, com os alunos de 8º, 9º e 10º semestre, e atendem semanalmente a comunidade mesmo, possíveis pacientes. E, além disso, há outros caminhos, como a escrita terapêutica, né? Alguém que, por acaso, sei lá, tá sem acesso à terapia naquele mês por algum motivo. Ela pode começar a escrever sobre os pensamentos, emoções, aprender a dar um sentido para o que está chegando para ela. Você comentou sobre o projeto da Anhanguera. São alunos de psicologia que fazem... tem esse tratamento, só que como que funciona? A pessoa paga, tem que marcar, é só chegar na Anhanguera, como que funciona? Sim, vocês podem, né, a comunidade como um todo podem acessar através de ligações ou ir presencial lá, fica no bloco 4, então é bem no finalzinho ali da unidade. Os alunos, eles são supervisionados por professores da faculdade também, que vão orientar a intervenção, acolhimento, direcionamento, como fazer registro documental, todo esse processo ético. E ali acontecem os atendimentos uma vez por semana. A gente tem um valor social também mais acessível à população, que é uma opção. Também existe um pouquinho de tabu, um pouquinho de preconceito para procurar essa ajuda psicológica ou psiquiatra também, né? A gente tem esse estigma social ainda que perpedua bastante. Melhorou em muitos aspectos, claro, mas certas condições ainda são muito incômodas. Então, quando a gente pensa em certos diagnósticos, ainda há uma dificuldade, é uma cristalização de essa pessoa não vai ser funcional, ela vai viver dependente de medicação o resto da vida, e não é bem assim. A gente entende que a medicação, ela vem de modo transitório, e a terapia também, em muitos momentos ali de sofrimento. Então, hoje a gente tem essa dificuldade de acessar. A gente pensa muito em famílias com resistência, mas às vezes nem é a família, é o próprio paciente. É uma pessoa adulta, consciente do diagnóstico e que tem medo de ir à terapia, de lidar com essa angústia, o sofrimento, né? Essa pessoa se vê ali como, às vezes, responsável pela própria vida, assusta um pouquinho, sabe? Tem medo também do próprio diagnóstico também, né? Isso. Por questões comparativas, né? Às vezes de redes sociais, enfim, de vídeos aleatórios. Então, a gente tem muitos estigmas ainda em saúde mental. E existe diferença entre ansiedade, depressão e pensamentos suicidas? Existe sim. A ansiedade, ela tende a levar o paciente em questão para um sofrimento aqui agora e no futuro. Então, o paciente ele começa a projetar, por exemplo, pensamentos de pessimismo, que nada vai funcionar. Ele começa a ter falta de ar, taquicardia, sudorese, suor excessivo, tremores nas mãos, um pensamento mais acelerado ainda, além de pessimista. E a ansiedade, ela tem subdivisões também. Então, tem alguém que pode ter uma ansiedade generalizada. Então, qualquer situação pode colocá-la ali em crise, a gente pode pensar. E outras pessoas que não, que tem o objeto elegido ali, uma situação muito específica que altera toda essa organização. E a depressão é totalmente distinta. Essa pessoa, ela tem uma visão pessimista das coisas, ela tem a apatia, a irritabilidade, a alteração de apetite, sono, mas ela não consegue se projetar para frente. Ela fica presa ali nas questões do passado e do presente dela. E a ideação suicida é totalmente distinta. A ideia, ela vem ali, essa pessoa, ela se projeta em dar uma finitude para a vida dela, em realmente dar uma questão de extermínio ali, né, de suicídio, mas nem sempre ela se projeta para isso. Às vezes ela fica só na fantasia ali, ela já sacia essa vontade de acabar com o sofrimento. Perfeito, Adriele, peço licença a você novamente. E a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal realiza no dia 22 de setembro, às 18 horas, audiência pública para apresentação das metas fiscais referente ao exercício do segundo quadrimestre de 2025 em Jacareí.
Durante o evento, serão apresentados dados para avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais da Prefeitura Municipal, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2025, relacionados às receitas, despesas, fonte de arrecadação e áreas de destinação dos recursos, assim como as relações entre o orçamento e o volume de despesas realizadas para o cumprimento das metas fiscais no período. A audiência é aberta ao público e será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí, nos canais 39.2 Digital e 12 da Claro, além do nosso aplicativo para Android e iOS e também do canal do YouTube da TV Câmara Jacareí. E um projeto social Somos Um tem o objetivo de transformar uma casa no bairro 1º de Maio para ofertar cursos e oficinas aos jovens da região. Os detalhes dessa iniciativa você confere na reportagem a seguir. Um sonho individual pode se realizar, mas um sonho compartilhado tem mais força e faz ir mais longe. Foi assim que surgiu o Somos Um, projeto que nasceu da vontade de fazer a diferença no mundo. A gente sempre fala sobre mudar o mundo, né? E a gente esquece que o mundo é a nossa volta. O mundo são lugares próximos, onde a gente pode alcançar. Então, o projeto Somos Um é uma galera apaixonada pela vida, tentando trazer vida para outras pessoas também. A primeira ação aconteceu de forma isolada, mas o desejo de mudar a vida das pessoas foi crescendo como uma sementinha no coração das meninas. Um dia eu acordei e falei, como tá frio, tá muito frio. E o tanto de pessoas em situação de rua que necessita de o básico. E aí eu falei, eu vou fazer uma postagem no meu Instagram pessoal mesmo. E aí eu fiz essa postagem, foi de maneira muito simples, peguei, fiz a arte, postei. E aí, nisso, trouxe uma repercussão tão grande, tão positiva, que eu não estava imaginando mesmo, né? E aí, meu braço direito, esquerdo, minhas pernas, que é a minha amiga Paloma, ela abraçou essa ideia comigo e falou, vamos para cima. E foi basicamente isso. Foi basicamente assim que começou. Eu comecei assim com ela, né? No meu projeto, incentivando as pessoas a doarem também e tudo mais. Só que eu também sempre tive isso dentro do meu coração, né? Sempre fui voluntária em outros lugares também. E falei pra Rebeca, que tal a gente fazer um outro movimento, né? Talvez no Dia das Crianças, algo do tipo. E foi assim que cresceu, que começou a gente se envolver mais nesse projeto. O objetivo é angariar fundos para transformar a casa localizada no bairro 1º de Maio e futuramente ofertar cursos a crianças e adolescentes da comunidade. A gente quer dar cursos profissionalizantes de forma gratuita para a comunidade, aquilo que a gente já tem de formação, né? Então, passar para outras pessoas. Como eu disse, o conhecimento que eu tenho, eu passo para você, né? E assim por diante. E você me ajuda também, né? E tem muitos bairros periféricos. Eu fui uma criança que estive aqui, né? Então, eu sabia também que aqui não tinha muito lazer, entretenimento, mas também não tinha cursos, não tem algo assim do tipo, né? E eu acho que isso é extremamente importante, porque quando você vive numa realidade meio isolada, você não consegue enxergar fora daquilo, porque é aquilo que você vive no seu dia a dia. Eles não têm tanto contato, não têm tanta facilidade para estar no centro da cidade, ter tanto contato com cursos, às vezes até transporte. Então, assim, eu acho extremamente importante ter esses projetos dentro dos bairros periféricos, não só aqui no 1º de Maio. Eu acho que seria de extrema importância ter em vários bairros, né? Como o 22 de Abril também, que é um bairro extremamente distante. Mas eu acho que essa é a importância, assim, de trazer algo que a gente tem fora daqui. O espaço que já foi lar de memórias para a Paloma, nos próximos anos vai ser o início de possibilidade para muitos jovens. Quando eu comecei a fazer voluntariados e tudo mais, eu já tinha noção de que talvez esse era o meu objetivo aqui na Terra, sabe? Assim, de fazer a mudança também na vida das outras pessoas, como algumas pessoas fizeram na minha. Então, acho que isso sempre esteve no meu coração, independente da minha idade. Ajudar a mudar a realidade de alguém tem que partir de algum lugar. E força de vontade não falta para os voluntários do projeto. Os voluntários são de extrema importância nesse processo pra gente. As pessoas
As principais pessoas que nos ajudam são pessoas próximas a nós, mas nós estamos no Instagram, né? As pessoas encontraram a gente pelo nosso Instagram pessoal, por isso a gente deixa aberto por enquanto o projeto está nascendo. Mas o Instagram também do Somos Um tem o Forms para as pessoas nos encontrarem, né? Terem acesso a gente, ao nosso grupo, ao nosso número de contato. Nós estamos tentando expandir também essa visão, então a gente conheceu muitas pessoas importantes nesse meio. A gente visitou ONGs, teve auxílio de pessoas assim que conseguem também divulgar o nosso projeto, né? A Rebeca e a Paloma entenderam que juntas são capazes de transformar histórias. O Somos Um está nas redes sociais para todos que também querem abraçar o projeto, participar e fazer doações. E o nosso maior sonho é a gente abrir possibilidades para as outras pessoas. Eu enxergo a vida de forma muito bonita. Eu gostaria que todos enxergassem assim também. Então, o que a gente pode fazer para impactar as pessoas de forma direta, sabe? Eu te dar não só um auxílio, mas eu te dar um caminho. Porque, por exemplo, projetos como a campanha do agasalho, enfim, são projetos muito lindos, né? Mas o que a gente pode fazer a mais? Entregar uma roupa, entregar uma comida é muito importante. Mas a gente pode também apresentar um caminho. A gente dá assistência mesmo para a comunidade. E a gente volta com o nosso bate-papo com a Adriele Fernandes, que é psicóloga. Adriele, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo. A gente também está no começo de setembro, o Setembro Amarelo tem muitas palestras em lugares, exposições falando sobre o Setembro Amarelo. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem de reflexão para esse Setembro Amarelo. É interessante a gente se apegar às campanhas, sim, para difundir conhecimento, mas entender que o sofrimento ele não está linkado só ao mês, né? Então, essa pessoa ela tende a ter melhoras e pioras ao longo da vida, né? Dependendo de como ela lida com os acontecimentos, as vivências pessoais. Então, é interessante não cristalizar essa ideia daquela pessoa que ela é funcional para tudo, ou ela é adoecida para tudo, e entender também que tudo é mutável, inclusive a relação com o outro. Então, se essa família não teve a melhor abordagem, se a escola, a empresa não pensou numa melhor intervenção ali, ela é possível mudar, se deslocar em prol disso. Então, esse mês ele vem para sensibilizar a gente e levar essa tomada de consciência, que qualquer mudança é uma grande diferença para o outro. Eu costumo sempre falar nas aulas também da faculdade que a gente é mudança para o outro, então somos organismo ali em constante mudança e um ambiente de melhora para qualquer outra pessoa. E essas campanhas vêm também para tirar esse tabu que a gente comentou tanto, né? Exatamente. Adriele, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!